Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz, comigo aqui para co-apresentar sempre ela, a doutora Luísa Brown. Bem-vinda, Lu! Fala galera, sempre bom estar aqui, né, Léo? Meu nome é Leonardo Goltari, eu sou coordenador da residência de Medicina de Emergência lá da Faculdade Multivix, em Vitória. Sou emergência raiz, doutora Luísa Brown, acho que vocês todos já nos conhecem. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje não é um tema, é uma pessoa. Hoje nós vamos entrevistar uma emergencista que eu sou absolutamente fã. É uma pessoa que tem o perfil da especialidade, que você olha assim, a pessoa fala com gosto do que ela faz. A nossa super R2, doutora Larissa Sena. Bem-vinda, Lari. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava conversando outro dia com a Larissa e eu estava dizendo assim que cada um dos nossos residentes, Luísa inclusive, já tivemos aqui com o Dr. Luiz Murad, já tivemos aqui com o Pedro Paulo, que foi meu residente também de clínica médica, mas foi meu residente. Já tivemos com alguns ex-residentes aqui. Todos os nossos residentes, cada um é meio como um filho pra gente, mas tem uns que a gente olha e fala, cara, a pessoa nasceu pra isso, ela tem o perfil da coisa. E eu tava comentando com a Larissa, eu olho pra Larissa, eu não consigo ver nenhuma outra especialidade que não fosse emergência. Parece que assim é a sua cara. Sempre foi assim, Lari? Como é que foi? Me conta um pouquinho, quem é a Larissa Sena? É verdade, ele falou isso pra mim esse dia, chorei, porque nem sempre foi assim. Larissa Sena, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o campus de Macaé, e desde cedo sempre quis fazer medicina. Entrei na faculdade falando que eu queria fazer ortopedia, porque eu jogava bola e tinha machucado o joelho, e aí eu queria, naquela coisa de medicina do esporte, me encontrar. Durante a faculdade, conheci pela Liga de Trauma e Emergência, que me acompanhou durante a faculdade inteira. Foram 5 anos de latem, nos 6 anos de faculdade. E me apresentaram a cirurgia. E eu fiquei apaixonada, vou ser cirurgiã, vou fazer cirurgia do trauma, gosto muito de cirurgia, desde o 5º período, no trauma, suturando, final de semana, chegou no internato, ficava o dia inteiro, até 11 horas da noite, virava plantão na cirurgia. Quando eu formei, todo mundo, não, Larissa vai fazer cirurgia. E eu queria fazer cirurgia aqui no Jaime. Só que pandemia, formei em 2020, minha turma foi a primeira de 2020. A gente foi antecipado ali para cair naquele caos que foi a pandemia. Você pegou aquela história de formatura antecipada, né? Foi, eu ia formar no primeiro semestre de 2020. E aí anteciparam a gente para formar na pandemia. Aquela época que era a galera lavando o saco de arroz, a gente tinha medo de sair de casa. Então, o Jaime tinha se tornado uma referência para o Covid. Eu, com a minha formatura, retornei para o Espírito Santo, porque sempre morei aqui e adoro a cidade. E nisso que não tinha, né, como fazer a prova da residência, eles ficaram sem liberar a prova, eu esperei um pouquinho e fui trabalhar. Nisso que eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar primeiro em enfermaria, né, em locais de baixa complexidade, porta, não conhecia ninguém aqui, tinha acabado de chegar. E nisso, depois eu fui entrando na emergência, CTI, que eu acompanhei durante muito tempo na faculdade também. Doutora Maíra foi minha preceptora, me ensinou tudo que eu sabia quando formei, assim, pegou na minha mão, é uma das pessoas que me faz hoje em dia querer ensinar para os outros, porque ela me ensinou e foi muito bom. E aí comecei a pegar esses plantões, entrei no SAMU. Quando entrei no SAMU... A mosquinha te picou? Picou. Mas não foi tão direto assim, foi num momento específico. Eu lembro no dia que foi. Foi meu primeiro plantão de ambulância e a gente foi meu primeiro chamado. Era uma hemorragia digestiva e o paciente, cheguei lá, ele estava parado, vomitando, o médico não tinha entubado ainda o paciente broncoaspirando, PCR no chão, porque não tinha como subir a maca. E aí eu falei, cara, só tem eu vou ter que entubar esse cara sentada no chão.
E quando eu entubei no chão, assim, sangue pra caramba, e aspira, e deu certo. Batizou, né? Que o coração bateu mais forte, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Foi aqui que eu me encontrei. Eu acho você a cara da emergência. Eu acho que você... toda vez que a gente está na residência e tem aula, né? Nossos residentes, pessoal, para quem não sabe, a gente tem... Nossa residência, eu tenho muito orgulho de falar, vou falar com toda a suspeita do mundo, porque eu sou o chefe, mas a gente cumpre todas as normativas do MEC. Os meninos têm folga após plantão, quando tem plantão noturno, tem folga no dia seguinte. São poucos plantões noturnos, muita atividade é concentrada durante o dia, mas... Dia de semana. A gente tem... respeita as 60 horas semanais, a gente tem aulas regulares toda semana, aulas teóricas, aulas teórico-práticas. A gente segue toda a normativa que o MEC preconiza. E nesse programa de aulas teóricas, muitas vezes a gente leva, eu dou aula, a gente leva professores, mas muitas vezes os próprios residentes apresentam uns para os outros, até uma forma de treinamento. E sempre que eu vejo a Larissa apresentar, eu vejo ela apresentar com muita propriedade do que ela está falando e com um olho que brilha na coisa toda. Então acho muito, muito legal isso, acho muito a sua cara. E o bacana, Léo, parece que eu lembro no dia que a Lari tem mais experiência do que eu, se formou um pouco antes, né? E eu lembro dela perguntando pra gente, eu acho que isso é uma grande dúvida também, muita gente manda mensagem pra gente sobre, e aí, como é a residência? O que você acha? Parece que a residência, como é uma residência muito nova, as pessoas têm conhecido agora e dificilmente ela entra como uma primeira opção. Então a pessoa quer conhecer um pouco, como é que funciona a medicina de emergência, porque eu gosto da área, mas não sei como é que é. Tá mudando. Exatamente, tá mudando. E a Larissa veio com esse questionamento, perguntando pra gente, né? E aí, o que você acha? E, cara, a resposta era unânime, assim, cara, Lari, você é emergencista sem saber. Então só vem aprimorar isso aí que você já tem plantadinho no seu coração. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, Lari, que é uma pergunta que a gente se faz aqui, todo entrevistado quando você realmente decidiu pela residência de medicina de emergência, quais eram os principais medos, quais eram os sonhos ali, o que você tinha como objetivo, o que você pensou assim, quando, vou fazer a residência? Eu sempre gostei do paciente crítico, né, e eu sempre gostei de operar, procedimento, eu adorava entrar em campo. Então, quando eu formei com essa ideia de fazer cirurgia, mas trabalhando no dia a dia, eu vi que eu não me via como na vida de cirurgiã, por diversos motivos. E trabalhando na emergência e na intensiva, eu gostava muito do dia a dia da emergência e da intensiva. Mas eu ficava muito naquela dúvida, né? E assim, quando você vai falar sobre uma especialidade que, teoricamente, só se vive de plantão, porque as pessoas têm essa ideia, só vive de plantão. O que é um mito? Todo mundo não, mas 99% já vem com essa, né? De criticar porque acha que é somente isso. Só que eu fui pensando no meu dia a dia e eu falei, eu não acho ruim, né, viver de plantão. Pelo contrário, eu escolhia os meus dias, eu fazia o que eu queria e era tudo bem. E eu pensava muito nisso. Eu tenho muito essa ideia de que você só vai conseguir ser bom realmente em alguma coisa se você gosta de estudar aquilo. Porque quando você senta pra estudar com prazer uma coisa, você vai pegar aquele momento e vai ser um momento que vai te somar muito. Agora, não, eu vou fazer uma residência sobre algo que é ambulatorial, que eu não gosto, que eu acho um saco estudar toda hora. Você nunca vai ser bom nisso. Então eu olhava e falava, cara, infelizmente eu só tenho 3 escolhas que não são escolhas boas. Cirurgia, emergência e intensiva. Comecei a pesar os prós e contras, acho que isso é muito individual de cada pessoa, né? Os prós e contras de cada especialidade. Mas quando eu fiquei entre emergência e intensiva, eu percebi que eu não gostava do dia a dia da intensiva. Eu não gostava de acompanhar a cultura, paciente ali estabilizado. O paciente da intensiva, ele tende a ser bem mais crônico do que o paciente da emergência. Paciente crônico, nossa, quando eu rodo no CTI pela residência, eu odeio ficar com paciente crônico. E quando eu percebi isso, eu percebi que a emergência era muito mais a minha cara. Eu gosto do paciente agudo, eu gosto dos primeiros momentos, eu gosto da abordagem inicial.
e de entregar esse paciente da melhor forma possível para ele seguir o caminho dele com as pessoas que gostam de fazer isso depois de mim. Bacana. E aproveitando até esse gancho, essa história de viver de plantão, muita gente traz essa história, vou viver de plantão, vou viver de plantão. Primeiro ponto que nós já falamos aqui, eu e o Luiz, algumas vezes isso. Algumas milhares de vezes. Algumas milhares de vezes. Que viver de plantão... mas o emergencista só vive de plantão. Isso é um mito. O emergencista vive de plantão se ele quiser. Eu mesmo sou emergencista e não vivo do plantão. Eu faço um plantão por semana. Estou muito feliz assim, muito bem, obrigado. Segundo, quem disse que viver de plantão necessariamente é ruim? Você, quando tem a sua jornada organizada em sistema de plantões, você tem a oportunidade de desligar o telefone, você tem a oportunidade de adiantar os seus plantões e tirar suas férias, você tem a oportunidade de saber com precisão a hora que você entra, a hora que você sai. Você tem vantagens e talvez, tudo bem, vamos ser sinceros, desvantagens em relação ao sistema ambulatorial. Eu costumo dizer que quem vive de ambulatório também vive de plantão. Só que o plantão dele é no ambulatório ali, de horário comercial, de 8 às 18. E na grande maioria das vezes, no celular, em casa, o plantão não acaba ali, né? Sabe qual é a diferença do plantão do médico do ambulatório para o médico emergencista? É que o plantão do emergencista acaba. O plantão do médico que faz consultório é 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque, como diria o clássico Nando Reis, você pode ter certeza, o seu telefone irá tocar. O seu telefone irá tocar e você vai ser perturbado. Em casa, vai ser perturbado no sítio, no fim de semana. Então, é legal, assim, essa história que você traz, assim, poxa, eu vivo de plantão, eu gosto, eu quero isso. E aí, querendo isso, tem algumas especialidades que tem mais ou menos esse ritmo. Emergência, óbvio. Intensiva. Anestésio é uma especialidade que basicamente vive de plantão, etc e tal. Cirurgia geral também. Cirurgia geral, muito. Ortopedia. Ortopedia, muito plantão. A gente tem a vivência até dos cardiologistas que também trabalham no PS. Não, gente, se a gente for fazer a lista aqui, a gente vai descobrir que todo médico dá plantão. O cara que fez clínica médica dá plantão, o cara que fez pediatria, o cara que fez GO, etc e tal. Mas, como eu dizia, plantão, nosso plantão acaba. E tem gente que tem um perfil que quero só isso, quero sair, ter meu tempo para fazer minhas coisas. Tem gente que quer fazer outra coisa. Não tem nada de errado com uma escolha, não tem nada de errado com a outra. Dentro do perfil de quem vive de plantão, eu gosto de paciente quieto, vai fazer anestesia. Eu gosto de operar, vai fazer cirurgia, vai fazer ortope. Eu gosto de cuidar, mas lembra que cirurgia e ortope você tem que lidar com o paciente no pós-op, no pré e no pós-op. Eu gosto de alta tecnologia. Não é na emergência. Se você gosta de muita tecnologia, vai para intensiva. Eu gosto de paciente agudo, eu não gosto de ficar ali desmamando o paciente depois. Emergência, cada um tem um perfil, e ainda bem que cada um tem. O que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho. Eu, fazendo uma micro história pessoal aqui, não quero ficar fazendo um longo discurso, mas a minha história vem da clínica médica primeiro, depois da geriatria, que são coisas muito ambulatoriais, e aí eu começo a migrar, e eu vou para a medicina intensiva, e termino na medicina de emergência. É um caminho um pouco oposto, né, do que a maioria faz. Geralmente o pessoal começa dando plantão em PS, depois sai. Eu comecei fazendo outras coisas. Eu tinha meu consultório de geriatria particular, falei, não é isso que eu quero da minha vida, eu quero fazer emergência, e eu estou muito feliz. Que bom que cada um tem o seu perfil. E nós, assim, residentes, eu vejo muito como é um ganho, né? Você tem uma visão antes da residência, e aí simplesmente quando você pisa na residência,
E por isso que falar de emergência é muito gostoso você falar com as pessoas que entendem o que a gente está falando, né? Os nossos emergencistas e também os apaixonados pela emergência. Porque é muito disso, você desconhece. Você conhece a emergência desse tamanhozinho. Aí você entra pensando só nisso. Ah, eu gosto do paciente agudo, gosto do procedimento. Agora, quando você vive a residência e entende quão grande é, para quantos caminhos a gente tem, você realmente fica apaixonado pela especialidade. E aí nessa, sai tatuagem, entendeu? Sai bandeira, camisa. Pode mostrar? Pode mostrar, Lari? Sai. Olha lá. Não acho que vai dar pra ver. Limboscópio, anyone, anytime. Então, assim, todo mundo vai se apaixonando e vai vivendo um lema de vida mesmo, sabe? Mas eu acho muito legal, assim, porque você tava falando no momento que eu tive o start de pensar nisso. Porque quando eu comecei a trabalhar na emergência, chegou um certo momento que chegaram pra mim e falaram, tem uma residente que vai ficar com vocês. E essa residente era Camila. E assim, na hora todo mundo se deu muito bem, eu achei muito legal, assim, o conhecimento que ela tinha, essa coisa também de faca na caveira, de gostar de APH, de ter muita sabedoria, sabe? Desde o R1 sempre foi diferenciada. E aí, quando eu tive contato com ela, foi com ela que eu sentei e falei, cara, eu tô pensando em fazer emergência, mas eu não tenho certeza. E aí ela sentou, conversou comigo, no final eu falei, acho que pode ser que seja uma possibilidade. Então, às vezes, nos locais onde a gente, querendo ou não, é uma residência nova, né? Começou ali em 2016, 18. A nossa turma começa em 18. Mas foi... A especialidade vem de 15 para 16. Isso, foi reconhecido como uma especialidade em 2016. E quando a gente começa a ter pessoas especialistas, o ideal seria que a gente se formasse com especialistas, mas nem sempre é possível, principalmente em locais de pequenos centros. Mas, às vezes, a gente tem o contato com uma pessoa que não é especialista, que está ali como local de staff. Eu estava como local de staff de Camila, que era R1. Depois o jogo virou, ela virou minha R3, eu virei R1. Mas esse contato também do residente com o não especialista também pega uma galera para vir com a gente, né? Pra vir pro nosso lado. E diferente das outras especialidades, a gente quer trazer as pessoas, né? A gente quer isso, então a gente cativa as pessoas. O que todo mundo fala, pergunta, faça você que está ouvindo a gente agora. Agora eu vou olhar para você. Faça você que está ouvindo agora o seguinte teste. Vai num cardiologista e pergunta, como é que está o mercado da cardio? O que ele responde, Luísa? Saturado, nossa, tem cardiologista, cada esquina tem 5 cardiologistas. Aí você vai num ortopedista e pergunta, como é que está o mercado ortópico? Como é que ele responde? Tá ruim, não tem muito espaço, só interior, não tem muita coisa para fazer. E você pode perguntar isso para qualquer especialidade. Agora você vai no emergencista e fala, como é que está o mercado para emergência? Vale a pena fazer residência? Tá esperando você começar hoje. Tem um PS em cada esquina precisando de um emergencista. Tá, vem, e uma coisa que eu, assim, pelo menos a gente foi no CBMed e aí a gente conheceu emergencistas de todo o Brasil. E eu tive contato com muita gente, por exemplo, quando eu falava sobre cirurgia, eu falava assim, você tem certeza? Nossa, trabalha demais. Não sei, assim, eu faço tal, mas não sei se eu escolheria isso hoje em dia. Cara, você chega lá no Congresso de Medicina de Emergência, é um bando de louco apaixonado pelo que faz, assim, a gente gosta muito. Eu fiz essa pergunta para Ana Paula Freitas, que é a atual presidente da Abramed Rio Grande do Sul. Falei, Ana, como é que tá aí? Você já faz emergência como especialidade há 20 anos. Isso tá em algum episódio recente aí, pessoal. Volta uns episódios aí que vocês vão ver. E ela fala assim, cansa de fazer emergência, Ana Paula? E ela fala, olha, eu faço há 25 anos emergência. Não cansei até hoje. Esse papo de que eu vou cansar de dar plantão quando eu ficar mais velho. E ela fala ainda, entubo e dreno e faço não sei o quê. A Ana é maravilhosa. Mas é porque todo dia é diferente. Todo dia você vai chegar e vai conhecer uma pessoa diferente. Por mais que o caso seja parecido, você vai ver uma história diferente. Você vai entubar um paciente que você fala, não, essa intubação vai ser tranquila e vai ser difícil. Não tem jeito, gente. Nós somos os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Essa frase do professor Sandberg é única e... Tatuável. Super tatuável. Eu acho que o Luiz está pensando no assunto. Eu vou tatuar mais um pouquinho aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que esse era trazer um pouquinho para vocês conhecerem da Larissa, que é uma Quais são os planos, Lari? Me conta. Sobreviver até o fim da residência. Não surtar.
É o primeiro. Não matar o chefe. Não. Essa parte aí a gente já venceu. Tá, obrigado. Muito obrigado. Não tá sob risco mais. Mas assim, o futuro tem muitas possibilidades, né? A gente quer chegar até o final da residência, eu quero melhorar ainda muito a emergencista que eu sou, acho que tem muito ainda para crescer. Nada se compara à Larissa que entrou na residência, muito menos a Larissa que se formou há 4 anos atrás. Mas eu gosto muito de educação, eu gosto muito dessa troca de preceptoria, de ensinar tanto em sala de aula quanto no serviço hospitalar. Não sei, fico aqui, vou para fora, mas a certeza é que eu vou estar fazendo emergência e curtindo cada momento, independente do local que eu esteja. Super, show de bola. É isso. Levando a palavra. É isso. Gente, obrigado por estarem com a gente em mais um episódio. Quiser mandar dúvidas, sugestões, cartinhas do amor, pombo correio, telegrama elegante ou pix, @ doutora Luísa Brown. Inclusive esse é o pix, hein, gente? Fica a dica. @ emergência raiz. Lari, qual é o seu contato? @ Larissa Sena, S, 2 Ns. A gente descreve para vocês. Em breve teremos cenas dos próximos capítulos. Tem novidades chegando por aí. Inclusive, doutora Larissa. Cenas nos próximos capítulos. Mais Larissa, cenas e... cenas do próximo capítulo. Mas isso a gente conta para vocês em breve. O Emergência Raiz está chegando com o pé direito em 2025. E a gente espera que vocês estejam com a gente. Um abraço. Tchau. Tchauzinho.